Olá! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui o surdo recebe a informação em Libras. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Até o fim do ano, o Brasil deve registrar 58 mil novos casos de câncer de mama. E uma pesquisa recente do Instituto Nacional do Câncer reforça a importância do autoexame. Na maioria das vezes, é a própria mulher quem descobre as alterações que levam ao diagnóstico da doença. Dolores desconfiou que tinha um tumor ao fazer o autoexame. Meses antes, ela já tinha feito uma mamografia que não tinha constatado câncer de mama. Em março, eu cheguei a fazer um exame de mamografia e tinha uma imagem suspeita. Aí, março, abril, maio, aí chegou em junho, eu senti assim, fazendo o autoexame, eu senti um caroço, sabe? Não foi um pedido médico, não. Eu mesma, que pelo meu toque, eu achei aquilo muito estranho. A cirurgia para a retirada do tumor foi em 2013. Uma pesquisa feita na área de saúde pelo IBGE constatou que 40% das mulheres brasileiras não fazem a mamografia. Essa faixa de idade é considerada como prioritária pela Organização Mundial da Saúde para a realização dos exames. Esses exames também podem ser feitos gratuitamente pela rede do SUS, mas o maior problema é a fila de espera para marcar a mamografia, que pode demorar até um ano. Especialistas defendem que a mulher deve ficar atenta tanto ao resultado da mamografia de rastreamento quanto ao próprio autoexame. Um completa o outro, o que aumenta as chances de cura. A mulher, conhecendo a si mesma, qualquer alteração, ela vai estar procurando avaliação médica, independente de ter feito uma mamografia, a mamografia ter dado normal. Isso é que é importante. Para quem tem dúvidas, a médica ensina como fazer o autoexame. Então, quando a pessoa vai tomar banho, ela vai deslizar a mão pela própria mão. E ela deslizando, ela pode sentir com a ponta do dedo se ela tem alguma alteração. Então, estou tomando banho, passa o sabão, você sente se tem alguma diferença. Não precisa ficar procurando. Geralmente, essas alterações, quando a mulher faz o controle regular, ela não vai perceber uma alteração muito diferente. Então, essas alterações elas são sutis. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou o Conselho de Defesa da Nação para avaliar o que chamou de golpe parlamentar contra o governo. O Congresso, que pela primeira vez tem maioria opositora, abriu um processo de impeachment depois que a Justiça suspendeu, na semana passada, o referendo revogatório que poderia acabar com o mandato de Nicolás Maduro. Governo e oposição devem se reunir no próximo domingo. A França começou esta semana a demolir o campo de refugiados de Calais, que foi considerado o símbolo da crise migratória na Europa. Parte dos refugiados vai ser levada para outras cidades. Outro grupo preferiu sair por conta própria para cruzar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido. O país já aceitou receber menores de 18 anos que tenham algum parente vivendo lá. O local, que está prestes a ser demolido, ficou conhecido como Selva de Calais, por causa das más condições de vida. O acampamento foi criado há 1 ano e meio e a maior parte dos moradores vem do Afeganistão, Eritreia e Sudão. 60 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no Paquistão, depois que 3 homens armados atacaram uma academia de polícia. 700 cadetes moram no complexo e mais de 200 estavam na hora do ataque. Depois de atirar e acionar explosivos, os 3 terroristas morreram. A princípio, a polícia atribuiu os ataques a grupos separatistas. Mais tarde, tanto o grupo Talibã quanto o Estado Islâmico assumiram a autoria do atentado. 2 homens e 2 mulheres morreram em um acidente em um dos parques de diversões mais famosos da Austrália. O brinquedo simula uma corredeira e funciona com um sistema de tração para mover as balsas em um rio. 2 pessoas foram jogadas para fora da balsa
e outras 2 ficaram presas. A administração do parque afirma que está trabalhando em conjunto com a polícia para esclarecer o que aconteceu. A empresa Uber e uma cervejaria americana se juntaram em uma campanha inovadora. 45 mil latinhas de cerveja levadas em um trajeto de 160 quilômetros. E o detalhe, por um caminhão sem motorista. Uma pessoa acompanhou tudo de dentro da cabine, o que ainda é uma exigência das leis de trânsito americanas. Mas o caminhão fez todo o percurso em piloto automático. O teste já está trazendo polêmica, não só entre motoristas de caminhão, que temem o desemprego, como entre motoristas do próprio Uber. E a expressão de hoje é: foi tudo por água abaixo. Eu fiz a tradução ao pé da letra. Eu usei os sinais de foi, em seguida os sinais de tudo e, na sequência, os sinais de água e abaixo. Desta forma, a pessoa surda pode entender que toda a água foi derramada no chão. Esse erro todo aconteceu porque essa tradução foi feita seguindo a estrutura sintática do português e também sem um conhecimento prévio do assunto. Vamos então ver uma das formas de tradução em Libras? Vamos mostrar uma frase com essa expressão. Vamos lá. Depois de muito esforço, foi tudo por água abaixo. A expressão foi tudo por água abaixo significa de forma alguma, que os planos falharam, que algo não deu certo. Por isso, eu fiz a seguinte interpretação. Lembre-se, para fazer uma boa tradução, é necessário analisar o texto e assim escolher a estratégia de interpretação mais adequada para cada situação. Olá, é sempre muito bacana ter a sua companhia. A partir de agora, nós vamos falar de futebol. Campeonato Brasileiro da Série C, torneio que a TV Brasil transmite ao vivo com exclusividade em canal aberto. E nesse sábado, nós vamos ter a primeira partida da grande final, às 7h15 da noite, horário de Brasília. A TV Brasil transmite Guarani e Boa Esporte, jogo que acontece lá em Campinas. No outro final de semana, tem a segunda partida, aí o jogo é em Varginha, cidade do Boa Esporte, e aí sim vai ser a partida que a gente vai conhecer quem é o campeão da Série C. Vamos falar desse jogo de sábado? Guarani e Boa Esporte foram as 2 melhores equipes em termos de pontos, de saldo de gols, de número de vitórias. Pra vocês terem uma ideia como essa final vai ser equilibrada. A diferença total de pontos entre Guarani e Boa Esporte é de apenas 1 ponto para o Boa Esporte. Exatamente por conta desse ponto, o Boa Esporte joga a segunda partida em casa. Então é uma partida que não tem favoritos, né? Porque as 2 equipes vêm muito bem no campeonato, 2 esquemas táticos muito ofensivos e você não vai perder essa grande final. Boa notícia, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que por uma questão de briga entre torcedores, o Guarani não poderia ter a participação de torcida nesse jogo. A diretoria do Guarani entrou com efeito suspensivo, uma liminar, e conseguiu a liberação para que os torcedores assistam a partida no Brinco de Ouro da Princesa. Então, não vai ter portões fechados, os portões vão estar abertos para o público. Vai ser uma grande final. Guarani e Boa Esporte, eu espero você às 7h15 da noite, horário de Brasília, nesse sábado, para a final da Série C. Um abraço. A gente vai falar agora sobre uma lei que existe há mais de 20 anos, mas que precisa ser mais divulgada. Você sabia que as pessoas com deficiência, com doenças que comprometem a mobilidade, têm direito à isenção de impostos na hora de comprar um carro, Jonatas? O valor do veículo chega a cair até 20%. A Neide e a Rosimeire tiveram câncer de mama. Devido à cirurgia, elas não conseguem realizar alguns movimentos com o braço sem sentir dor, como dirigir um carro com câmbio manual. Foi por isso que elas procuraram um direito que muita gente não conhece, a isenção de tributos na compra de veículos 0 km por pessoas com necessidades especiais. Eu fiquei com lesão do lado direito, então não poderia mais dirigir carro nem moto, que eu gosto muito, não poderia mais. A diferença é bem grande. Você não força tanto o braço, né? Porque o manual você tem que ficar mudando a marcha toda hora e o automático não. A lei que dá isenção de tributos existe desde 1995 e vale apenas para carros 0 km.
os compradores ficam livres de pagar ICMS, IPI, IOF e IPVA. Podem adquirir um veículo nessas condições quem apresenta deficiência física como paraplegia, amputação ou ausência de membro e paralisia cerebral, pessoas com determinados tipos de deficiência visual e quem tem deficiência mental severa ou profunda ou apresenta condição de autista. Representantes legais dessas pessoas com deficiência também podem exigir o direito. O veículo deve custar até R$70 mil. Sem os tributos, o valor cai cerca de 20%. Para conseguir a isenção de tributos, o primeiro passo é tirar a carteira de habilitação especial. Uma pessoa que não é habilitada, se ela tem alguma dificuldade, ela vem para a autoescola e vai tirar a carteira normalmente, tá? Com todos os exames, como qualquer outra pessoa normal. E tem muitas pessoas que já são habilitadas, então ela só vai alterar a carteira para especial. Nesse caso é muito mais simples, é só o exame médico, 5 aulas obrigatórias, né, no carro adaptado e o exame prático final. Por causa de um problema no nervo ciático que afetou a coordenação motora da perna esquerda, o Marcos precisou tirar a habilitação especial. Hoje, ele só pode dirigir um carro automático. E foi só depois que o aposentado deu entrada na carteira de motorista que descobriu que poderia comprar um carro novo com isenção de impostos. Agora que eu conheço mais os direitos, né? Eu vou tentar trocar meu carro, né? E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote nosso número, 021 974 522 300. Tchau, tchau. Tchau, tchau.